Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Eclesiastes 12, verso 13. Você pode ler comigo? De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever do homem. Nós temos alguns direitos e temos alguns deveres. Mas Deus está nos dizendo nesta noite, mediante a palavra em Eclesiastes 12, verso 13, de tudo que você tem ouvido. Se você parar e analisar quantos cursos bíblicos você já fez, é curso do livro de Ruth, é curso de libertação, é curso de libertação financeira, é curso de cura interior, é merismos, tantos e tantos cursos de louvor, de adoração, de missões, é curso tabernáculo, tantos e tantos cursos que nós temos, tantas e tantas matérias, tantas e tantas ministrações, mas hoje o Senhor está nos falando algo importante. Hoje o Senhor está nos despertando para algo de suma primazia. De tudo que você tem ouvido, o fim é temor do Senhor. Você pode ter todo tipo de curso, todo tipo de formação, você pode ter todo tipo de título, mas o fim de todas as coisas é o temor do Senhor. Irmão, quantas pessoas estão se corrompendo pelos cursos que têm? Quantas pessoas estão se corrompendo pelos títulos que alcançaram? São tantos títulos que estão sendo criados dentro da igreja, dentro da eclésia, eclesiologia, tantos títulos. Uma hora é pastor, outra hora é presbítero, uma hora é apóstolo, outra hora é bispo, outra hora é isso, aquilo outro, né? Só falta ser candidato a semideus. Mas você vê inúmeros títulos em homens de Deus. Mas o que o Senhor quer nos alertar nessa noite é de tudo que você tem ouvido, de tudo que você tem aprendido, de tudo que você tem estudado, de todos os cursos, todas as matérias, todas as ramificações, os estudos que você tem feito, o fim de todas as coisas é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Isso não é nem opcional. Isso é um dever. De tudo que temos ouvido, meus irmãos, quantos assuntos nós já ensinamos aqui na Torre Forte? Se você parar e fizer uma lista das matérias que já ensinamos, se você for somar tudo, o texto nos diz agora: de tudo que você tem ouvido, o fim de todas as coisas é temor do Senhor. Nós temos visto a vida das pessoas na igreja, temos visto a vida das pessoas no mundo espiritual, ou até no dia a dia, meu amado, como as pessoas têm deixado o temor de lado, como as pessoas têm deixado de temer a Deus. As pessoas têm muitas vezes aprendido a reverenciar a Deus através da prosperidade, através da intercessão, através do louvor, através da adoração. As pessoas têm demonstrado o temor do Senhor. Mas, meu amado, no particular na tua vida, como está a sua vida de temor diante do Senhor? Como está a sua vida? Como está o seu temor do Senhor? Quando olhamos para as pessoas dentro da casa do Senhor, as pessoas parecem que perderam o temor, líderes parecem que perderam o temor. É alarmante você olhar e ouvir pessoas, preletores, grandes pessoas, grandes homens e mulheres de Deus, que perderam o referencial e hoje em dia desafiam a Deus, colocam Deus na parede, colocam Deus na quina e começam a desafiar, e começam: se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia, e isso e aquilo, como se o homem pudesse mandar a Deus, como se o homem pudesse ordenar a Deus, como se Deus fosse servo e se nós fôssemos senhores. E o mais triste disso tudo é que isto tem se infiltrado dentro das igrejas. De uma forma sutil, de uma forma sorrateira, de uma forma subliminar muitas vezes. Vamos fazer uma campanha, e se Deus não responder, eu não sirvo mais este Deus.
Quem é o homem para dizer isso para Deus? Quem é o homem para ordenar quando e como Deus deve responder? A geração tem se corrompido e tem deixado o temor do Senhor. Meu amado, tantos estudos de prosperidade, tantos estudos de intercessão, tantos estudos de louvor, de adoração, mas será que o povo tem tido temor do Senhor? Quando você olha para a prosperidade de um irmão, será que a prosperidade dele demonstra o temor que ele tem a Deus? Muitas vezes ele busca, ele ora, ele jejua, ele vai, ele serve ao Senhor, até o Senhor dar uma resposta. Eu quero uma chácara. E ele começa a lutar, batalhar, pedir, jejuar, interceder. E quando o Senhor dá a chácara, quando o Senhor presenteia, aonde está o irmão? Oh, agora ele está desfrutando da chácara que Deus deu, não pode mais vir à igreja. Será que isso é temor do Senhor? Quantas pessoas estão elegendo Isaques, deuses? Pedem, jejuam, oram, buscam, clamam pela chave de um carro e quando recebem o carro, trocam o culto para polir o carro. Não é pecado você prosperar, não é pecado você ter chácara, não é pecado você ter carro, não é pecado você ter o carro do ano, não é pecado você ser abençoado. O pecado é quando isso ocupa o lugar do Senhor na tua vida. Quando isso se torna primazia, prioridade. Não temos mais tempo de orar, porque tem que lavar o carro, tem que cuidar da chácara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Malaquias nos diz: por causa de vós repreenderei o devorador. Agora, meu amado, infelizmente, muitos têm dado dízimo na casa do Senhor, com medo, com temor do devorador e não com temor do Senhor. Qual é o propósito em você ofertar? Qual é o propósito em você dar? Não, pastor, eu dou o dízimo para que o devorador não toque nas minhas finanças. Para isso que você dá o dízimo? E o temor ao Senhor e obedecer ao Senhor? Quantas pessoas têm mais temor do inimigo do que de Deus? Temor, na verdade, no original, se mistura um pouco com medo e respeito. Não existe uma palavra para definirmos temor. Mas quantos que têm medo de não prosperar e dão o dízimos para não ser roubados por Satanás e não por temor a Deus? Meu amado, temor a Deus sempre tem que vir primeiro do que qualquer coisa. Se você ora por temor a Deus. Se você jejua por temor a Deus. Se você está na intercessão, você está por temor a Deus. Se você está no louvor, você está por temor a Deus. Se você não está no louvor, você não está por temor a Deus. Se você toca na orquestra, você toca por temor a Deus. Se você vem ao culto, você vem por temor a Deus e não aos homens. Precisamos resgatar e restaurar o temor do Senhor na casa do Senhor. Cura divina, quantas pessoas são curadas, mas meu amado, o propósito da cura é para que eu me aproxime mais de Deus. E quantos que estão firmes na casa do Senhor enquanto estão com a enfermidade, quando são curados, não estão mais na casa do Senhor porque receberam a cura. Isto não é temor do Senhor. Quando a pessoa recebe uma resposta de oração, ela tem temido mais a Deus. O escritor nos diz neste trecho: de tudo quanto nós temos ouvido, tem um propósito, de tudo que você tem aprendido, de tudo que você tem vivido, há uma razão, há um motivo. O fim de tudo isso é temor a Deus. O propósito de tudo que você está passando é de chegarmos mais perto de Deus, de nos aproximarmos do Senhor. A igreja tem protestado e cometido os mesmos erros que o povo cometia no passado, e muitos têm cometido os mesmos vícios que o povo de Israel cometia. Conhece a letra, conhece a palavra, conhece os mandamentos, guarda a palavra, guarda os mandamentos, mas não teme a Deus, não reverencia a Deus. É muito mais fácil as pessoas temerem aos homens do que temer a Deus.
Infelizmente é uma realidade que nós temos vivido neste século, na igreja do Senhor Jesus Cristo de uma maneira geral. As pessoas muitas vezes só temem quando tem uma presença física humana olhando. As pessoas têm temor do guarda, porque ele pode dar a multa. Mas se o guarda não tiver, vamos passar o farol vermelho. Vamos ultrapassar o limite da velocidade. Muitas pessoas só usam o cinto quando vê o guarda. O guarda está chegando, deixa eu pôr. Teme homem. Agora, o que é temor? Medo e respeito. Reverência. Responsabilidade. Princípio da sabedoria. Andar debaixo da obediência do Pai. Obediência. Compromisso. Submissão. Mais alguém? Tudo isso aí que falaram? O que é temor? O temor do Senhor. Amados, no original não existe uma palavra para traduzir temor. Isso é impressionante. Temer é submeter, temer é submissão. Vamos ver alguns textos que demonstram que tem temor, mas não define o que é temor. Provérbios capítulo 8, verso 13. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Aqui nós temos uma definição do que é temor do Senhor. Temor do Senhor é aborrecer o mal, é você abominar o mal. Mas não somente o mal, abominar a soberba, abominar a arrogância. Já viu quanto crente arrogante nesses últimos dias? E o pior, quantos líderes arrogantes perderam temor. Não tem temor de Deus. Irmãos, é algo triste quando você olha com a visão de Deus, que entregou o que Ele tinha de melhor, seu Filho Jesus, para ter uma igreja na terra. E quando Ele olha para esta igreja, e essa igreja se tornou arrogante, desobediente, destemida, sem temor. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é aborrecer a soberba. Talvez você não seja soberbo, mas você também não aborrece os soberbos que estão ao seu redor. O temor do Senhor é aborrecer a arrogância, aborrecer o mau caminho, aborrecer a boca perversa. O temor do Senhor é você não ter aliança e nem parceria com essas coisas, soberba, arrogância, mau caminho e boca perversa. Quantos crentes, meu amado, que usando o nome de Deus para fazerem charcotas, piadas. Não, pastor, é só para dar um pouco de risada. Perderam o temor do Senhor, meu amado. O temor do Senhor é aborrecer o mal, o temor do Senhor é aborrecer a soberba, o temor do Senhor é aborrecer a arrogância, o temor do Senhor é aborrecer o mau caminho, o temor do Senhor é aborrecer a boca perversa. Talvez as pessoas estão ao seu redor, crente, mas falam uma piada ou falam um palavrão, alguma coisa, e você dá uma risada. Isso não é temor do Senhor. O temor do Senhor é você mostrar realmente que você desaprova e aborrecer a boca perversa, aborrecer o mal, meu amado. Precisamos restaurar o temor de Deus dentro da casa de Deus, de tudo que temos ouvido, de tudo que temos aprendido. O mais importante, o propósito maior é o temor
do Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 6. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Por ter temor ao Senhor que você vai fugir do pecado, por ter temor do Senhor que você vai fugir da língua contaminada, da língua fenina, da língua como serpente que contamina, que envenena, por ter temor do Senhor que você vai fugir do mal. Por ter temor do Senhor que você vai evitar fazer o mal. A igreja precisa ser restaurada no temor do Senhor. O temor do Senhor leva a essas coisas. Por temer a Deus eu vou aborrecer o mal, por temer a Deus eu vou me desviar do mal. Só que muitas vezes eu posso praticar isso sem ser necessariamente por temor a Deus, por conceitos. Às vezes não fazemos as coisas na frente das pessoas, estamos nos desviando do mal, mas não por temor ao Senhor, por temor das pessoas. Ou muitas vezes até por temor da nossa própria imagem. Se me virem fazendo isso, o que vão falar de mim? Mas faz. O temor não é do Senhor, o temor é se me virem. Sabe o que é isso? Soberba e orgulho próprio. Que aí vai desenvolver o quê? Hipocrisia e falta de caráter. Meu amado, temor do Senhor sobre todas as coisas que se deve guardar, sobre todas as coisas que você tem ouvido, o temor do Senhor tem que estar em preeminência na tua vida. Quantas pessoas mudam de atitude quando chega um diácono, quando chega um presbítero ou quando chega um pastor? Ai, o pastor chegou, a gente não pode falar. Só que antes de o pastor ter chegado, Deus está ouvindo e Deus está presente. Meu amado, o temor do Senhor é algo que precisa ser resgatado e restaurado na casa de Deus. Temem a um pastor, temem a um presbítero, a um diácono, mas não temem a Deus. O temor do Senhor leva você a se afastar do mal, leva você a se afastar das rodas dos escarnecedores, leva você a se desviar do caminho maligno da boca perversa. Isaías capítulo 8, verso 13. Isaías 8, 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, a Ele o vosso temor, e a Ele, em outras traduções, o vosso espanto. Algo que nós vamos falar daqui a pouco. Salmo 86, verso 11. Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Agora, com esse apanhado geral de versículos que você tem, o que seria temor a Deus? Aborrecer o mal, desviar-se do mal, mas a palavra temor no original, ela também é misturada com medo, que muitas vezes nós definimos como um outro tipo de temor. Temor também é medo. A Bíblia não tem duas palavras para expressar uma hora temor e uma hora medo. A mesma palavra no original aponta para temor e para medo. A Bíblia usa a mesma palavra para expressar esses dois sentimentos ou reações. No Velho Testamento a palavra é morá, M-O-R-A. Em hebraico a palavra temor ou medo é morá. No Novo Testamento, em grego, a palavra é phobos, F-O-B-O-S, phobos, em grego. Phobos, que vem de fobia, pânico. Sabe o que significa isso?
que o cristão com temor, quando ele é tentado, ele tem pânico e fobia para não cair na tentação. Quando a igreja vai ser restaurada num tamanho temor deste? Quando nós vamos estar diante de uma igreja com temor e tremor diante do Senhor? Phobos do original fobia, que vem pânico, terror, pavor, espanto. Temor e medo é traduzido pela mesma palavra. E agora, quando você tem esse entendimento, volte a ler Eclesiastes 12, verso 13. De tudo que você tem ouvido, o fim é: tenha pavor, temor, pânico, terror, espanto. Já pensou? Será que Deus está nos dizendo para termos pânico ao ouvirmos o nome de Deus? Não, não é nesse sentido. Mas diante do pecado, a tua alma tem que olhar para Deus e temê-lo de uma forma tão gloriosa e tão tremenda, que te constranja a pecar na presença dEle. Agora, se você nunca sai da presença dEle, você não peca. Se dissermos que não temos pecados, fazemos de mentirosos e a sua verdade não está em nós. Mas você tem que evitar o pecado. Nós não vamos conseguir descrever o que é temor por palavras. Não existe uma palavra no português que possa definir o que é temor, porque temor e medo, por definição na Bíblia, se misturam. Temor muitas vezes pode ser respeito, pode ser reverência, mas pode ser pânico, desespero, pavor, espanto. A mesma palavra usada para temor, mas não tira a força que a presença de Deus tem em exercer nas nossas vidas. Se há alguém que temos que temer, este alguém é Deus, meu amado. Só a Ele nós devemos temer, só a Ele nós devemos reverenciar. Se você dança para Deus. Se você canta para Deus. Se você ora para Deus. Se você visita, se você jejua, se você trabalha na obra do Senhor, você trabalha para Deus. Quando tivermos a consciência do que o Senhor representa para nós, nós vamos ter reservas nas nossas vidas para não cairmos em tentação, para não consumarmos o pecado que tão de perto nos rodeia. Tem muitas pessoas que quando ficam com medo, elas ficam imobilizadas, elas ficam congeladas. Elas perdem até a voz, não conseguem falar, não conseguem agir, ficam paralisadas pelo grau de medo que estão. Isso significa phobos, fobia. Não tira esse aspecto em relação do homem para com Deus, mas não por medo, mas por reverência. Deveria ser tanta reverência da igreja para com o nosso Senhor, de ficarmos impactados diante da tentação, para não cedermos à tentação, porque Deus está presente. Somos filhos, mas a glória dele é tão pura, é tão santa, é tão limpa, é tão transparente, é tão perfeita, que temos que ter temor do Senhor, temos que temer ao Senhor. Ele é Deus, Ele é Senhor. Isso tem que paralisar a nossa vida diante da atuação do pecado. Devemos ter uma concepção: mas eu não posso fazer isso na frente de Deus. Se eu nunca posso me esconder de Deus, porque se eu subir ao céu, Ele ali está. Se eu descer ao mais profundo abismo, Ele ali também está. Então eu tenho que me afastar do mal e largar o pecado que tão de perto nos rodeia. Temor não dá para definirmos só com esses termos que apresentamos. Provérbios capítulo 1. Provérbios 1. Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Outras traduções, da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da ciência.
Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que nós vamos estudar a partir de hoje, nessas ministrações, é mais do que palavras. É mais do que simplesmente conhecimento ou sabedoria. Temos que conhecer o temor do Senhor muito mais do que a definição de temor. E Deus não pede que tenhamos medo dele. Essa definição tão simplesmente é ter medo de Deus, está errada. Não dá para fazer só por palavras, só por conhecimento. Mas Deus pede que venhamos na prática termos a definição do temor do Senhor. O homem, a criatura, o ser humano, cada vez mais tem estado com medo maior, só que não quer admitir. Vamos para Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Verso 9. Todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e que todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A única coisa que a lei vem demonstrar é que nós somos pecadores. Só. A única coisa que a lei vem nos ensinar é que nós somos falhos. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém. Por que que o pecado tem se multiplicado, a situação, o mundo, a humanidade tem se contaminado? Porque não há temor de Deus. Amados, as pessoas hoje em dia tiram a vida do próximo, não precisa muito. O menor motivo, a menor causa, a menor situação é motivo para tirar a vida do próximo. Por que a humanidade está deste jeito? Porque perderam o temor do Senhor, não tem mais temor de Deus, e infelizmente essa posição tem infiltrado dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando, não há nenhum justo sequer, pelos próprios méritos, ninguém é justo, ninguém se justifica. Paulo está falando do mundo. Ao olharmos para o jornal hoje em dia, o que nós estamos vivendo? Pai mata filho, filho mata pai, pai mata mãe, e filho mata mãe, mata avó, mata tia, matou vizinho, matou vizinha, matou patrão, patrão matou empregado. Tudo isso por quê? Porque o temor está se acabando. O temor na humanidade foi se esfriando e hoje a humanidade não tem mais temor de nada, não tem mais temor de Deus, mas tem medo muitas vezes, e por ter medo dos homens, matam, por falta de temor a Deus. Salmo 14. Salmo 14. De 1 a 3. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus.
têm se corrompido, fazem abominações em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor, ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo 53, verso 1, Salmo 53, verso 1, disse o necio em seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem se cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Salmo 36, verso 1, a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Por causa da falta de temor, amados, as pessoas estão fazendo atrocidades, estão fazendo abominações diante de Deus. Agora é algo triste para que a igreja do Senhor Jesus esteja alerta, esteja atenta diante dos tempos em que estamos vivendo. Sempre que Deus entra com juízo na terra, é porque o temor da humanidade se acabou. O fato de o homem não ter mais temor de Deus é apenas mais um sinal de que Jesus está voltando para exterminar e para trazer juízo sobre a terra. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Pecavam, o pecado se multiplicava, as pessoas não tinham mais temor. O que Deus fez? Tirou o justo, que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tirou Ló para que a terra fosse destruída. Meu amado, o Senhor vai tirar a igreja da terra para trazer juízo sobre a terra, mas para isso a igreja precisa resgatar e restaurar o temor e o tremor diante do Deus Todo-Poderoso. Você lembra dos tempos de Noé? A humanidade se contaminou, se multiplicou o pecado, a humanidade fazia abominações diante de Deus. Noé, prepara uma arca, Noé, porque eu quero livrar a tu e os teus, a tu e teus filhos. Com ele 8 pessoas foram salvas, meu amado. Todo o restante foi morto, todo o restante foi dissipado. E infelizmente, quando eles saem da arca, os filhos de Noé entram em depressão. Sabe por quê? Porque perceberam que todo mundo tinha morrido. Ficam praticamente 1 ano, 1 mês e alguns dias dentro da arca, até a água baixar, até acontecer tudo. E nesse tempo todo ficam questionando Noé e a esposa, mas e o priminho, e a priminha, e titio e titia? Morreu todo mundo. Não entenderam o princípio, o propósito. O temor do Senhor tinha acabado na humanidade, Deus salvou os seus, Deus livrou os seus, mais uma vez mostra o Senhor salvando a igreja de toda corrupção, de toda contaminação, mas para que a igreja esteja em temor e tremor diante de Deus. Os homens não respeitam mais a lei, não respeitam mais as abominações que têm se corrompido a humanidade, amados. Temor é você aborrecer o mal. O temor de Deus não tem limite. Temor do Senhor é você ter a consciência de que Deus está 24 horas por dia presente em nossas vidas. O Espírito Santo está em você e Ele se entristece com as coisas erradas que você pensa, que você fala ou que você faz. Quantas pessoas hoje em dia vão dormir pensando como que vão matar a pessoa no dia do amanhã? E vão dormir desta forma.
Quantas pessoas que vão dormir pensando como vão ceifar a vida de alguém no dia seguinte? E o pior, quantos crentes que vão dormir pensando como podem arruinar um pastor, arruinar um ministério, como podem arruinar alguém, armar, maquinar o mal, criar alguma coisa. E muitas vezes fica numa neura psicológica, que aquilo que pensou à noite, começa a acreditar que é verdade. E começa a passar para os outros como uma verdade irrevogável. E não há ninguém que faça a pessoa crer que ninguém falou aquilo, mas ela pensou, ela meditou, ela maquinou, ela armou, ela criou toda a situação, que ela já visualizou a cena e ela acha que aconteceu. Sabe o que é isso? Acabou o temor no meio da igreja. Irmãos, precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Precisamos clamar para que o temor seja resgatado na igreja do Senhor Jesus Cristo. Para que os levitas, para que os intercessores, pastores, líderes, membros, ovelhas, possam ser restauradas no temor, possam resgatar o temor do Senhor. Temor do Senhor, meu amado, não é expresso em palavras, não é uma definição. Temor do Senhor é uma vida de santidade, não é palavras simplesmente, mas é expressão de vida, é expressão de que Deus está presente em todas as coisas. Então eu tenho que fazer tudo com temor e tremor. Temor do Senhor é algo que nós vamos aprendendo à medida que o tempo vai passando. A revelação do temor do Senhor tem que ir aumentando a cada dia nas nossas vidas. Quando o pecador confessa Jesus como Senhor, ele olha para os grandes pecados, como se pecado tivesse tamanho. Mas ele já sabe a concepção, não, roubar é errado, prostituir é errado, adulterar é errado, ele olha para as grandes coisas. Mas à medida que ele caminha com o Senhor, ele começa a ter uma outra concepção de temor, e ele começa a ver que uma mentirinha é pecado também. Tocou o telefone, diga que eu não estou. Também é pecado. Ou outros até que atendem, com uma outra voz. E aqui é a secretária dele. Ele não está. Perderam o temor. Temor do Senhor é algo que tem que aumentar a cada dia, à medida que eu conheço esse Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. Versículo 41 em diante. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Será que você queria congregar numa igreja assim? Igreja primitiva? Já pensou congregar numa igreja que perseverava na doutrina, que perseverava na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum? Já pensou congregar numa igreja que você tinha que vender todas as suas propriedades e fazendas e repartir com todos? Já pensou? Repartir com os
folgados e acomodados. Porque a igreja está cheia, né, irmãos? Agora, desse texto que nós ministramos terça-feira, eu quero destacar um outro parâmetro, uma outra visão. Existem coisas nesse texto que são coletivas. Existe uma coisa que é pessoal. Quais coisas são coletivas aqui? Perseveravam todos eles coletivamente na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na comunhão, todos eles unidos, coletivo. Perseveravam no partir do pão, todos unidos, juntos, em comunidade. Perseveravam nas orações, todos em conjunto. Todos criam e estavam juntos. Todos vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Perseveravam em ser unânimes no templo todos os dias. Faltou a irmã fulana de tal, vamos ver o que aconteceu, porque hoje ela não veio. Todos os dias, não eram domingueiros não. Perseveravam todos os dias no templo. Perseveravam na congregação, no templo, louvando a Deus. Tudo isso é coletivo. Mas uma única coisa aqui é individual. Versículo 43. Em cada alma havia temor. Meu irmão, o que move o crescimento da igreja? Em cada alma haver temor. O que move essa unidade da igreja? O temor. O que move esta comunhão da igreja? Cada alma haver temor. Quantas vezes as igrejas estão lutando de uma maneira contrária, uma maneira errada, estão lutando para trazer uma unidade na coletiva e esquece do individual, esquece do indivíduo que tem que ser confrontado com temor e tremor. Quando a igreja for restaurada com temor, não vai ter fofoca, não vai ter calúnia, não vai ter inveja, não vai ter ciúmes. Por quê? Porque teme a Deus. E sabe que os invejosos não herdarão o reino dos céus. Sabe que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. O que falta é sermos tratados como indivíduos. Em cada alma havia temor. Se estamos patinando ainda, semeamos muito e colhemos pouco, é porque nós queremos tratar o coletivo primeiro, queremos tratar com a igreja de uma forma geral, quando na verdade, meu amado, o individual é a chave para ter a vitória. O individual, você como ser humano, como servo, você como único, tem temor de Deus? Quantos crentes hoje em dia sem caráter? E outros tantos mau caráter. Pegou, comprou e não paga. Vai ver, é crente. Irmãos, é uma vergonha isso. Crente que tem que desviar para ir para casa, tem que dar uma volta imensa, porque aquela rua não pode passar porque está devendo para fulano. Naquela outra não pode passar porque tem a venda da esquina. Na outra tem o açougue. Na outra tem não sei o quê. Puxa, irmão, como você anda para ir para casa? É que o caminho mais curto está endividado. Sabe por quê? Porque não tem temor do Senhor. Difícil até ouvir um amém, um glória a Deus hoje em dia, né? Quando o temor de Deus estiver implantado, enxertado no coração da igreja, todas essas coisas da igreja primitiva vão ser natural. Por quê, amados? Porque era natural na vida deles, era natural perseverarem na doutrina, era natural perseverar na comunhão, era natural perseverar na partir do pão, era natural perseverar em oração, era natural vender as coisas e ter tudo em comum, era natural, por quê? Porque em cada alma havia temor.
Nunca chegaremos a ser uma igreja gloriosa se não voltarmos ao princípio da igreja primitiva. Nunca chegaremos a uma igreja gloriosa se não voltarmos ao temor e tremor diante de Deus. A presença de Deus, meu amado, era tão latente na igreja primitiva, era tão tremenda, que a primeira pessoa que mentiu diante do altar morreu na hora: Ananias e Safira. Sabe por quê? Porque em cada alma havia temor. O primeiro que entrou na igreja primitiva sem temor morreu. Quando o temor do Senhor for resgatado na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver verdadeiramente quem serve e quem não serve a Deus. Quando o temor do Senhor for resgatado, nós vamos ver quem é pastor, quem não é. Nós vamos ver quem é ovelha e quem é lobo. Quando o temor do Senhor for resgatado na igreja do Senhor, meu amado, precisamos clamar para que o Senhor restaure o temor da sua casa. Temor do Senhor é você ter uma consciência de quem Deus é e reconhecer o poderio do Senhor sobre a sua vida e colocar-se debaixo desse poderio, colocar-se debaixo de Deus como uma autoridade suprema na tua vida. Eu faço o que o meu Deus mandou eu fazer, e eu não faço o que Ele abomina, o que Ele não aceita. Quando o cristão, o ser humano, tem temor do Senhor, ele não precisa ficar lutando contra o diabo, porque naturalmente o diabo se afasta, o diabo não lhe toca, porque você está vivendo uma vida de santidade, uma vida de temor, e ele não vai atacar a tua vida. Muitas pessoas só respeitam o sinal de trânsito quando tem radar, ou então quando o guarda está ali na frente. Como já falei, muitas pessoas só colocam o cinto por causa da multa, ou porque estão vendo o guarda. Meu amado, isso não demonstra temor do guarda, mas medo da consequência, da multa que você tem que pagar. E diante de Deus, será que não temos consciência de que Ele está presente em todo lugar? Como se um radar tivesse te seguindo 24 horas do dia, e o mais, seguindo o teu pensamento ainda, hein? Não é nem as suas atitudes. Ah, mas estamos no tempo da graça. No tempo da graça não tem problema. Ah, é? Ananias e Safira também estavam no tempo da graça. Sabe o que a graça encarnada, o verbo encarnado falou? Na lei, o pecado é se for pego no ato do adultério. Na graça, se você pensar em adultério, já adulterou. Essa é a graça. Quando há um aspecto individual, em cada alma havia temor. O coletivo é alcançado. Quando cada alma do coral tiver temor, vamos ver um perfeito louvor a Deus. Quando cada alma da intercessão tiver temor, vamos ver uma oração respondida. Quando cada alma dos pastores houver temor, vamos ver um ministério pastoreado. Quando cada alma dos presbíteros e diáconos tiver temor, nós vamos ver a igreja crescendo, sendo curada, sendo restaurada, porque em cada alma há temor. Irmãos, para trazermos um grande avivamento nesses dias, precisamos clamar por uma vida de santidade, sim. Precisamos clamar por uma vida íntegra, reta, transparente diante da presença de Deus. Mas isso tudo só vai acontecer se você for resgatado, restaurado em temor e tremor. Eclesiastes capítulo 13. 12, verso 13. De tudo que você tem ouvido, de tudo que você tem aprendido, tem estudado, tem escutado, tem lido, o fim de tudo isso: teme a Deus e guarda os seus mandamentos,
porque este é o dever de todos os homens. O dizimista, o cristão, tem que dar o dízimo porque ele teme o Senhor, não porque ele teme que vai ser roubado, não porque ele teme o devorador. Ele tem que dar o dízimo porque ele teme a Deus. O servo, tudo quanto fizer, fazei como se fosse ao Senhor. Tem que fazer o seu melhor. Não porque ele teme o patrão, teme o empregado ou qualquer outra pessoa, mas porque ele teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De nada vale você conhecer toda a ciência, você ter todo o estudo, todo o título humano possível, se você não tiver temor. Irmãos, sem julgar, olha para a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada na face da terra de um modo geral. Como está o temor da igreja do Senhor? Como está o temor na vida dos líderes que se levantam para falar mal dos outros líderes? Um dos grandes homens disse: o único exército que luta e mata os seus próprios soldados é o povo de Deus. Será que não é porque faltou o temor? Como está o temor para subir no altar? Estamos falando de uma matéria tão linda às quartas-feiras, né, de tabernáculo, no Santo dos Santos. Como queremos entrar no Santo dos Santos se não temos temor de sermos fulminados diante da arca? Quantas vezes estamos tão preocupados com coisas materiais, com coisas físicas, com palavras humanas, e não estamos nem um pouco preocupados com o que Deus está pensando de nós. De que nos vale sermos aprovados por todos os homens e sermos reprovados por Deus? Abaixa sua fronte agora. Sei que é uma palavra dura, mas uma palavra necessária. E a minha oração é que esta palavra venha despertar a tua vida, não somente para clamar que o temor do Senhor seja restaurado na igreja, mas para que o teu temor seja restaurado. Meu irmão, antes de orar para qualquer pessoa, tema a Deus. Antes de falar qualquer coisa, tema a Deus. Antes de tomar qualquer atitude, teme ao Senhor. Se há necessidade de conserto, não deixe para a hora que chegar em casa. Conserte-se já diante do Senhor. Se você tem estado sem temor, se a tua vida não tem tido temor do Senhor, arrependa-se e confessa o senhorio de Jesus e tenha um novo começo hoje. Precisamos voltar